Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, meu nome é Tiago. Iniciamos o 44º dia de nosso caminho para um melhor conhecimento da Palavra e do amor de Deus. Hoje falaremos um pouco do medo. Talvez existam pessoas aqui que travam uma batalha que quase ninguém vê. Por fora, sorriem, trabalham, cuidam da família, mas por dentro enfrentam uma tempestade. De repente, o coração dispara, a respiração acelera, vem a sensação de que algo terrível vai acontecer. Surge o medo de morrer, de perder o controle, de desmaiar, de nunca mais voltar a ser como era antes. E justamente neste momento de fraqueza, o inimigo tenta agir. A maior arma do maligno não é a força, é o medo. Porque o medo paralisa, o medo faz você acreditar que Deus o abandonou. O medo faz você enxergar apenas a tempestade e esquecer que Jesus continua dentro do barco. Mas escute essa verdade, Jesus nunca abandona quem é seu. Jesus nunca abandona quem é seu. Quando os discípulos atravessavam o mar da Galileia, uma grande tempestade começou. As ondas invadiam o barco, o vento era forte e eles tinham certeza que iriam morrer. Enquanto isso, Jesus permanecia no barco. Ele não havia ido embora. Ele não os tinha esquecido. Eles gritavam olhando para as ondas. Quando olharam para Jesus, tudo mudou. A palavra nos diz em Marcos capítulo 4, versículo 39, que Jesus levantou-se e ordenou: silêncio, cala-te. E imediatamente o vento cessou e fez-se uma grande calmaria. Percebam algo maravilhoso. A tempestade nunca foi maior que Jesus. Da mesma forma acontece conosco. Há momentos em que a tempestade está dentro da nossa mente. Os pensamentos dizem: você vai morrer, você não vai conseguir, vai acontecer alguma coisa, você está sozinho. Esses pensamentos não vêm para aproximar você de Deus. Eles tentam roubar a sua paz, a sua esperança e a sua confiança. O inimigo deseja que você fixe os olhos na tempestade, mas Jesus diz: olhe para mim. Lembremos também que Pedro, caminhando sobre as águas, enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele caminhava sobre aquilo que parecia impossível. Mas quando desviou o olhar para o vento e para as ondas, começou a afundar. É exatamente isso que o medo tenta fazer: tirar nossos olhos de Cristo. Talvez você não consiga impedir que a tempestade apareça, mas pode escolher para quem olhar durante ela. Quando vier o medo da morte, lembre-se da palavra de Jesus em João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Sua vida está nas mãos daquele que venceu a própria morte. Quando vier o medo do amanhã, escute Jesus dizendo em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O Deus que cuidou de você ontem e hoje está te esperando também amanhã. Quando vier o medo de perder o controle, recorde-se da promessa de Isaías. Eu te seguro pelas mãos e te digo: nada temas, eu venho em teu auxílio. Observe que Deus não promete uma vida sem tempestade. Ele promete algo infinitamente maior: sua presença dentro delas. E talvez seja esta a mensagem que alguém precisa ouvir hoje. Jesus nunca saiu do seu lado, mesmo naquela noite que você chorou sozinho, mesmo naquela crise que parecia faltar ar, mesmo quando você achou que ninguém entendia a sua dor. Ele sempre esteve ali. Talvez você não tenha visto porque as ondas eram altas demais, mas ele permaneceu segurando o barco. Hoje, Jesus convida você a fazer apenas uma coisa: vire o seu rosto para Ele. Pare de conversar com o medo e comece a conversar com Jesus. Pare de alimentar pensamentos que anunciam derrota e comece a alimentar a sua alma com a palavra de Deus. O medo pode até bater a porta, mas ele não precisa entrar. A última palavra nunca será do medo.
nunca será da ansiedade, nunca será da síndrome do pânico. A última palavra pertence a Jesus Cristo, o Senhor dos ventos, das ondas e também do coração humano. Se hoje existe uma tempestade dentro de você, entregue ao Senhor, segure firme na mão de Jesus, olhe apenas para Ele, porque o medo pode até gritar, mas a voz de Cristo é muito mais forte. A tempestade pode ser intensa, mas o Salvador é infinitamente maior. E quando Jesus diz silêncio, até aquilo que parecia impossível começa a encontrar paz. Que Deus abençoe imensamente a sua vida.